Aí eu achei engraçado, mas eu não era mangana, só achei engraçado, entendeu? Tipo, eu com 14 já tinha filho e ele não tinha feito tchaca-tchaca na buchaca. Tchaca-tchaca na buchaca. Aí eu fui sorrir. Pra que eu sorri, filho? Ele pegou e se zangou, ficou zangado. Aí foi a nossa primeira briga. 3 dias depois que eu tinha chegado na casa dele, a primeira briga. Alguns momentos depois. Aí, Maria acordou, tive que pegar ela ali dentro, né? Acordou e aí fui buscar ela lá dentro. Aí, o que acontece? Aí tá, terceiro dia que eu tava na casa do Marcos, saímos, nosso primeiro passeio pra sair lá numa pracinha lá, né? Porque realmente ele trabalhava, né? E eu ficava lá na casa e aí a gente só se via de noite. Aí nesse dia eu cheguei acho que numa quinta, sexta, sábado a gente saiu, né? Pra ir nessa pracinha. E aí ele foi e contou essa história lá, né? Que tinha demorado pra fazer, né? E eu fui sorrir. E aí, pra que eu sorri? Ele achou que eu tava mangando dele. Ah, eu falei que não era pra tu mangar de mim. Aí ficou valente, braba. Eu disse, oxente, que isso, rapaz? Aí já voltamos pra casa zangado, entendeu? E nisso eu tinha conversado com ele que a gente não ia fazer nada até dar 3 dias. Só ia fazer alguma coisa, relação sexual, depois que tivesse 3 dias morando junto. Aí, ou seja, cheguei quinta, sexta, sábado, a gente ia fazer, mas aí deu essa briga. A gente brigou porque justamente ele se zangou porque eu falei isso, entendeu? Porque eu tinha sorrido. Aí ele pegou e ficou zangado, né? E aí já voltei pra casa zangada. Aí eu pensei, não, isso aqui nunca vai dar certo. Eu voltava pra minha casa, esse homem aí é um esquisito, é estressado e não quer nada de crescer na vida, não. Ele quer continuar nessa vidinha dele bem aí. Aí fui dormir na lá pensando, não, vou me embora. Quando deu no domingo, a gente pegou e fez as pazes, né? Eu digo, não, talvez foi um estresse qualquer, talvez eu tô errada, que eu não devia ter sorrido, me desculpa aí. Fizemos as pazes. Ou seja, mais 3 dias, a primeira briga com 3 dias já era pra me sacar que não dava certo, gente. Não dava certo. Mas eu sou teimosa. Pense numa criaturinha teimosa, sou eu, viu? Ave Maria. Menino, depois que eu teimo com uma coisa assim, meu irmão, eu pelejo, eu teimo até fazer dar certo. E às vezes dá certo e às vezes não dá certo, entendeu? Mas eu pelo menos tento, mas eu tento muito, entendeu? Não sou aquela pessoa que desiste assim, facinho, não. Eu sou um pouco teimosinha, entendeu? E aí eu só me lasco com essa minha teima e muitas vezes dá certo também. Mas não me arrependo de ser assim não, gente. Eu tenho medo de me arrepender de não ter feito, entendeu? E aí então eu disse, não, calma que vai dar certo sim. E aí fiquei lá, nem contei nada por mim, que tinha brigado, nem nada não, fiquei, né? Eu digo, olha, Marcos, então vambora tentar organizar essa tua casa aqui. Vamos fazer esse teu telhado aí e tudo mais. Aí fui e falei pra ele, né, do negócio dos Estados Unidos, que eu tinha o número de contato da mulher. Aí ele ficou alegre e disse, tá bom, vamos lá, vamos fazer isso aí. Aí eu entrei em contato com a mulher, né, no domingo. A mulher pegou e mandou mensagem, disse que era 45 mil se fosse só eu e ele. Mas se eu tivesse algum filho de menor, né, que ainda estivesse estudando, menos de 15 anos... ela conseguia fazer por 25 mil, nós dois e mais a criança. Porque com criança ficava mais fácil de passar lá no negócio de coiote e tudo mais. Porque a imigração, os policiais iam ficar com pena das crianças, entendeu? Ou seja, nós ia atravessar lá as fronteiras de qualquer jeito. E depois que fosse pego, era solto por causa da criança, entendeu? Se fosse de menor. A Flávia ainda era de menor, entendeu? Acho que ela tinha 14, eu acho. Por aí, 14 ou 15 anos. Era 14 que ia fazer 15 anos. Aí, mas eu não queria meter a menina nisso aí pra levar ela a sofrer, não. Eu queria passar primeiro sozinha pela dificuldade pra depois levar eles pra lá. Aí eu fui e falei pra ele, ó, Marcos, ela tá dizendo que é 45, né? A gente tinha que dar metade antes de ir, a outra metade quando chegasse lá. E se tivesse criança, era 25, dava metade, e quando chegasse lá, dava outra metade. Depois, trabalhando lá, dava outra metade. Eles tinham lugar pra gente ficar morando na casa lá e pagando o aluguel pra eles lá, né? Só que era um monte de gente numa casa só. Mas que tudo isso, a mulher encaminhava tudo isso aí. Depois a gente pagava pra ela lá trabalhando, entendeu? Aí eu falei pra ele isso aí. Aí ele disse, é legal isso daí. Só que é um pouco caro, né? Só que, Francisca, sabe, eu tenho uns amigos aqui, um monte de gente que já foi pra Portugal. Portugal é bem aí pertinho e também dá pra fazer um bom dinheiro lá. Não do tanto dos Estados Unidos, mas o pessoal que tá lá
também, e manda dinheiro pra cá direto. E aí mostrou, um vizinho daqui conseguiu as coisas, o outro vizinho dali, aí foi mostrando, aquela casa ali foi construída com o dinheiro de Portugal, tem o outro vizinho ali que foi pra Portugal, e aí foi falando de um monte de gente de Portugal. Aí eu, Portugal? E ele disse, pois é, e Portugal é melhor por causa que a língua é a mesma, eles falam português lá, nós não precisamos aprender a falar inglês agora. Então era melhor nós pelo menos tentar ir para Portugal. Depois a gente vai para os Estados Unidos. Mas vamos tentar primeiro em Portugal, que eu conheço um pessoal lá. Aí, filha, eu não conhecia Portugal a não ser nos livros de história. Eu juro por Deus para vocês que não conhecia gente de dizer assim, Portugal, tem gente que vai para Portugal ganhar dinheiro. Nunca conhecia esse tipo de gente. Na minha cidade tinha um prefeito, Barreirinha, que era português. Tinha o outro prefeito, alemão, se eu não me engano, que também era português. Se eu não me engano, o alemão também era português. E esse povo falava de Portugal, mas tipo, nasci em Portugal, vivi em Portugal, tô indo para Portugal, mas nunca vou imigrar para Portugal e vou ganhar dinheiro em Portugal e trazer pro Brasil. Essa fala eu nunca tinha visto na minha vida. E aí quando eu cheguei em Minas Gerais, o Marcos me contou isso aí, né? Vamos para Portugal? Aí eu disse, Portugal? Comecei a entrar no YouTube, esse bendito YouTube que hoje em dia tô eu aqui gravando vídeo. E aí pronto, filho, dia e noite eu pesquisando vídeo no YouTube sobre Portugal, como fazer para Portugal, quanto é que ganha em Portugal e quanto é o euro, quanto é o euro lá, que se eu transferir pro Brasil é quanto. Certinho, lógico que já tava bem acima do que eu esperava, entendeu? Tipo, não era igual aos Estados Unidos não, mas era Portugal, que também era bom, pra mim era bom tudo. Eu não queria ficar naquela pobreza do Brasil. Aí eu comecei ele só precisou ele me falar isso aí, o resto ele não me disse mais nada, entendeu? Eu entrei dia e noite pesquisando Portugal, como é que fazia para ir para Portugal, como é que fazia passagem, imigração, tudo, dia e noite pesquisando. Aí eu fui e falei para ele a mesma coisa que eu falei para minha mãe, né? Quando eu falei para minha mãe, bora comprar um carro, a mesma coisa eu falei pro Marcos, o negócio é o seguinte, eu consigo que a gente chegue em Portugal, mas é devendo, é fazendo empréstimo, que é o que eu sei fazer de melhor. Se tu concordar, eu boto nós dois lá dentro de Portugal, mas depois a gente tem que trabalhar para pagar esse dinheiro que eu vou pegar emprestado, ok? Posso fazer isso para nós ir para Portugal? Ele disse, ok, pode fazer isso para nós ir para Portugal, que depois a gente paga, pode se preocupar não que a gente paga. Pois beleza, comecei, né? Aí já liguei por menino lá em casa, né? No Pará, e disse, galera, aborta aí a missão. Nós não vamos mais vocês não vão vir mais para Minas Gerais, porque nós também não vamos ficar em Minas Gerais. E se eu tinha saído de casa, conheci o Marcos dia 18 de dezembro, entendeu? De 2018. Marcos me pediu em casamento lá pelo dia 24 de dezembro. Em dia 10 de janeiro, Marcos já me mandou dinheiro para mim vir conhecer ele em Minas Gerais. Dia 20 de janeiro, eu saí de casa para ir conhecer Marcos em Minas Gerais. Acho que lá pro dia 25, 27 de janeiro, eu tava em Minas Gerais conhecendo Marcos. E aí começou a história de Marcos e Portugal, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar. Falei pro menino, não vem mais. Vocês vão ficar aí em casa. O negócio agora é Portugal, eu e o Marcos vamos para Portugal, nós entramos em Portugal, depois que nós estiver lá em Portugal, nós organiza tudo, paga as contas e manda dinheiro para vocês ir para Portugal, ficar com a gente lá. E aí nisso o Júnior já tinha entrado no exército, eu chorei tanto que eu não pude ir na formatura dele do exército, eu não consegui entrar, entendeu? O bichinho sofreu que só, ficou magrinho, velho, para poder entrar, os pés tudo mordido de formiga, me deu dó dele sofrendo lá no exército depois que ele entrou, porque eu fui nos testes que ele tava fazendo antes de entrar, antes dele ser recruta, entendeu? Depois ele teve que ser recruta, e aí tem um período que eles passam um monte de dia, acho que é um mês dentro do mato lá pra testar realmente, que é a última prova, entendeu? Se ele resistir esses 30 dias lá dentro do mato, aí sim ele vira soldado. Antes disso ele só é recruta, entendeu? Antes ele não é nada, depois ele passa a ser recruta, e depois de recruta ele entra para ser soldado, entendeu?
E aí isso ele tem a última prova, que é ser nos 30 dias lá sofrendo. E aí ele passou 30 dias dentro do mato, meu filho. Quando ele voltou, foi com os pés tudo mordido de formiga, os pés inchados, magrinho, bichinho. E ele disse que ele passou tanta humilhação. Amarraram um pé de um coelho podre no pescoço dele, que no começo de tudo, mataram um coelho lá, e aí pega a orelha do coelho, bota no pescoço de um, a cabeça do coelho bota no pescoço de outro, o rabo do coelho bota no pescoço do outro, e o pé do coelho botou no pescoço dele lá. E tem que ficar esses 30 dias fazendo esses exercícios lá, se jogando dentro de lama e sobe não sei pra onde, com esse negócio podre que ele disse que o trem chega a fedir no pescoço dele, e ele teve que aguentar isso tudo. Mas isso foi bom pra ele aprender umas coisas, e foi bom eu não estar lá, porque se eu tivesse lá eu não deixava ele passar por isso não, porque eu ia ficar com tanta dó que eu ia dizer, meu filho, você não é obrigado a passar por isso aí não, você tem mãe bem aqui, saia daí agorinha. Mas como eu não tava lá, ele teve que passar por isso aí foi até bom eu não estar lá no Pará, eu tava em Minas. Aí, menino, foi esse mesmo período que eu decidi que ia pro Portugal em vez dos Estados Unidos, né? Aí falei pro menino, ó, vocês ficam aí em casa mesmo, Flávia, fica aí, continua teus estudos, continua na escola aí, termina teu ensino médio, que eu vou agora me organizar aqui mais o Marcos, e nós vamos para Portugal agora, tá bom? Tá bom, comecei a pesquisar. E aí Flávia na escola, Júnior no exército, a mãe lá em casa com a Flávia, os 30 dias que o Júnior tava fora. Nesse período, o Júnior passou, entrou no exército, sofreu lá, comeu pão que o diabo amassou, entrou realmente pro exército, começou a ir direitinho, já com farda, com tudo. O Júnior tinha que sempre estar com o cabelo cortado, com máquina. No zero, né? Sempre baixinho o cabelo, tava com os cabelinhos sempre bem baixinho, que isso era cobrado lá no exército. E nisso o Júnior comprou, pra ele não ficar indo no salão cortar, que era caro demais, era 10 reais cada vez que ele ia, 10 ou era 15 cada vez que ele ia, ele pegou e comprou uma máquina de cortar cabelo, que era só rapar mesmo, ele raspava lá em casa. Inclusive a Flávia raspava pra ele lá em casa. O Júnior, fazendo isso aí, de raspar a cabeça, pegou e levou uns amigos dele lá em casa pra raspar a cabeça. Ó, galera, se vocês quiserem, lá em casa eu tenho uma máquina, a gente raspa a cabeça lá em casa. Só que quem raspava a cabeça dele era a Flávia. Ele, pai, leva o Batista, meu genro, Paulo, né? E aí, como entra no exército, chama só o sobrenome, né, Batista. E aí me apresentaram como Batista, porque é certo que levou o Batista lá em casa. E a Flávia pegou e raspou a cabeça do Batista e conheceu o Batista desse jeito, né? E começou a conversar com esse Batista, pessoa que não estava namorando com esse Batista escondido. Nesse período que o Júnior estava no exército também. Tinha o dia que o Júnior não estava em casa, só estava a mãe e a Flávia. E aí Flávia começou a namorar com esse Batista escondido e a mãe sabia. Só que a mãe falou pra ela assim, olha, não preocupa não que eu não vou contar pra tua mãe não. E o Júnior não sabia também não, porque o Júnior tava pro serviço. A única que sabia era a Flávia e a mãe. Só que um dia a Flávia, e aí, ó, pra vocês verem como Deus, ele mostra as coisas, tudo pra gente. Sempre ele falou comigo, Deus sempre conversou comigo, graças a Deus. E eu sempre ouvi ele de vez em quando, às vezes eu não escuto, mas depois eu me lasco. Aí um dia, eu tava lá em Minas, né, tentei lá também trabalhar lá no restaurante lá, pra poder ganhar um dinheirinho também antes de ir. E o Marcos trabalhando também de vigia e tudo mais. E aí um dia eu liguei pra Flávia e eu falei, olha Flávia, eu preciso conversar contigo um assunto que eu ainda não conversei ainda. Mesmo eu estando longe, você é nova, você tem que me falar as coisas que tá acontecendo. Fui falar sobre sexo pra ela, né? Sexo, essas coisas relacionadas a sexo e tudo mais. Minha filha, pelo amor de Deus, não faça nada de errado. Que eu e o Júnior, nós sempre orientava ela pra ela não dar pepeca, né? Não fazer sexo antes de casar, porque isso era o tesouro dela. Nós falava pra ela, né? Ó, isso é teu tesouro, é o teu diamante, é a virgindade, entendeu? Eu e o Júnior enfiava isso na cabeça dela, que ela não podia fazer antes do casamento, não. E até mesmo porque a gente era da igreja e não podia fazer antes do casamento, não. Por isso é que eu fui pra casa do Marcos e pelo menos 3 dias antes nós não ia fazer nada. Ó a lei. Aí tá.
Aí falei, aí me deu na cabeça, né? Vou ligar pra Flávia, vou conversar sobre isso. E aí conversei com ela sobre isso. Ó, eu não sabia que ela tava se envolvendo com o Batista, não. E aí eu falei, ó, Flávia, porque assim, eu sei que eu tô longe, mas se tu tiver alguma coisa pra me contar, eu sou tua amiga, você tem que contar pra mim, não tá acontecendo nada, não. Olha, não tá tendo nada de errado, não, porque quando eu chegar aí, eu vou levar no ginecologista e tudo mais, pra você começar a fazer os exames e tudo mais, mas você precisa falar a verdade pra mim e tenha eu como amiga. Eu falei várias coisas e ela conversou comigo, não mãe, tá tudo certo, não mãe, tá tudo bem, não tá acontecendo nada não. Mas ela já tava namorando escondido com o Batista, mas Deus estava me avisando pra me avisar pra ela, pra me contar, entendeu? Não deixa eu saber pela boca dos outros, porque se eu souber pela boca dos outros vai ser pior, então é melhor você me contar. E principalmente, se você fizer sexo com alguém, me avisa pra me poder lhe orientar, pra que você não fique grávida, não tenha um filho antes do casamento, não fique igual eu, com 3 filhos sem ter pai. E aí falei, conversei, e aí ela, não mãe, tá tudo bem, não, eu vou lhe contar, quando for pra fazer alguma coisa, pode lhe deixar que eu vou contar. Eu digo, olha, me prometa que no dia que você for fazer alguma coisa, você me conta, por favor. Por favor, me conta, pelo amor de Deus. Promete aí. Ela, tá bom, mas vou lhe prometer. Aí tá, aí só quem sabia era a mãe e ela, né? Aí um dia, ela mais a mãe pegaram e brigaram lá, não sei porquê, ela não quis obedecer a mãe de alguma coisa lá, e a mãe ficou zangada. O que a mãe fez? Ligou pra mim. Minha filha, deixa eu te contar uma coisa aqui, tá acontecendo uma coisa aqui. A Flávia tá namorando escondido com um menino aí. Aí eu, meu Deus, quem é esse menino? Um tal de um Batista. Aí eu fui e disse, Júnior, quem é o tal do Batista? Porque a mãe disse que a Flávia tá namorando com um Batista, que eu nem sei quem é. Não sabia, porque o Júnior entrou no exército, eu não tava lá, né? Ele começou a ter amizade com esses meninos, eu não tava lá pra conhecer ninguém, então eu não sabia quem era o Batista. Aí o Júnior disse, ah mãe, eu sei quem é o Paulo, é fulano aqui, chama ele aqui de Batista mesmo. Eu digo, pois pronto, pois a mãe disse que a Flávia tá namorando. Aí foi só a mãe me contar, foi a mãe terminando de me contar, a Flávia correu pra me contar, mas aí já era tarde, já a mãe já tinha me contado. Eu digo, ó, a mãe me contou que você tá saindo, era bom você me falar logo antes de qualquer coisa. Eu já ia contar pra senhora, mãe, depois, já veio tarde, já sei da notícia que a mãe já me contou. E agora eu quero ver quem é esse menino aí. Não pode se preocupar não, que a gente vai ligar pra senhora. Depois, não demorou, ligou ele mais ela, esse tal de Batista. Aí que é certo que a gente conversou e tudo mais. Eu digo, olha, deixa eu só te falar uma coisa bem aqui. Essa menina, ela tá aí, ela não tem pai, o pai dela é eu sou a mãe e o pai dela. Mas é uma coisa que eu vou te pedir, até pelo amor de Jesus Cristo. Se vocês dois estão se relacionando, que seja uma coisa séria. E se for sério, que seja pra casar. E se for casar, que você me prometa que você traz ela aqui. E eu tô indo pra Portugal, né? E quero que você me prometa que você vai levar ela lá em Portugal, lá onde eu tô. Você promete isso pra mim? Aí ele, prometo. Eu digo, pois, eu não me importo que vocês namorem desde que faça as coisas certas, entendeu? Se for pra ser sério, que vá pra casar. E se for pra casar, que você me prometa que traga ela aqui. Porque o plano inicial era ela vir pra Portugal comigo, entendeu? Depois ela ia vir pra cá. Mas se ela for casar, mas que ela venha aqui conhecer pra seguir o plano, pra depois. Se você chegar aqui em Portugal, mas você não gostar, vocês podem voltar, que não tem problema não. Mas que venha aqui ver como é Portugal, pra depois vocês decidir se querem ficar aqui em Portugal ou se querem voltar. Ele disse, tá bom, dona Francisca, não se preocupe não, que meu plano é casar com ela. E sim, eu lhe prometo que eu vou levar ela aí em Portugal. Eu digo, pronto, só quero isso. Que você respeite ela, que ela não tem pai, mas ela tem mãe. E a mãe dela é a mãe e o pai. Mas não, tá bom, dona Francisca, tá tudo bem. A gente já ia contar pra você, já ia contar pra senhora. Inclusive, ele queria contar, entendeu? A vagabunda da Flávia não deixou ele contar. Disse que não era pra contar não, que ela tinha medo, porque eu era valente, que eu ia brigar, não sei o que, e tudo mais. E aí ele disse, não, mas nós temos que contar, e que é certo é que acabou que quem contou foi a mãe. Mas aí ele queria fazer certo, o Batista sempre quis fazer certo, a vagabunda era a Flávia que não deixava o menino contar pra mim a verdade, entendeu? Aí depois disso o Júnior não gostou muito, o Júnior ficou zangado, o Júnior por ele tinha acabado e tinha proibido ela de namorar. Só que eu disse, Júnior, vai ser pior se nós proibir. Se nós proibir, ela vai fazer escondido. Se ela fizer escondido, ela vai engravidar, ela vai virar o satanás, então é melhor a gente deixar, né? Melhor a gente permitir do que depois da merda. E eu não tava lá pra ajeitar a merda, não, entendeu? Aí eu peguei, menino, e disse, então tá,
Pode ficar aí os dois namorando. Aí ficaram os dois namorando, sei que não foi muito tempo que eles namoraram, não. Foi rapidinho. Ele arrumou um serviço em outra cidade lá, em Paraupebas, né? Ele começou a trabalhar, porque aí, nesse período, ele não passou no período de recruta. O Júnior entrou e ele não entrou. Ele só ficou, acho que 1 ano, parece. Parece que ele ficou lá 1 ano e depois de 1 ano ele não prosseguiu. E o Júnior prosseguiu, entendeu? Aí quando ele saiu do exército, ele arrumou um serviço na empresa muito grande, a Vale do Rio Doce, lá para ser vigia, né? E era em outra cidade lá. E aí ele foi para essa outra cidade trabalhar e morar, né? E aí ficou namorando com a Flávia. Só que aí a Flávia ia no final de semana, ficava lá mais. Acho que a Flávia chegou só ia um final de semana. É todo mundo avexado, entendeu? Não demora muito não para fazer as coisas. Aí a Flávia foi um primeiro final de semana, depois voltou. E aí eles viram que era muito gasto para ela ficar indo e vindo. Aí ele disse: ó, dona Francisca, eu tô querendo que a Flávia venha morar aqui comigo. E aí fica melhor, porque aí a gente vai casar depois, mas primeiro que ela venha logo morar. Já vou organizar uma casa aqui, já vou organizar as coisas para ela poder vir. Que ele tava morando na casa da irmã dele, né? E quando a Flávia ia pra casa da irmã dele. E aí é um pouco chato, né? Ele já tava na casa da irmã dele, ainda ia a Flávia ainda também. Aí ele, não, eu vou arrumar uma casa aqui. Aí arrumou uma casa, não demorou, a Flávia foi pra morar lá com ele em Paraupebas. E aí ela já começou a morar e a trabalhar lá também, que ela, uma tia dele tinha uma empresa de contabilidade e ela já entrou para ser secretária, tentou numa lojinha lá de calçado, parece, uma loja de roupa, começou a trabalhar nessa loja de roupa, mas não deu certo, aí ela foi para essa contabilidade lá, que a Flávia também é toda danada. E aí foi o período do Covid, né? Ela estava estudando, a escola dela ficou só online, né? Fazendo aula, mas era online. Já estava no finalzinho já. Ela estava fazendo edificações no IFPA. Ela estava estudando, já era o último ano para concluir o ensino médio e o curso técnico junto, entendeu? De edificações. Aí ela estava só estudando online por causa do Covid, aí ela aproveitou e foi para lá, que dava para ela estudar, mesmo ela estando lá no lugar onde ela estava, mais ele, né? Aí ela trabalhou lá nessa empresa lá, mas a tia dele de contabilidade, e ele estava sendo vigia nesse outro serviço muito bom lá também. Aí ele pegou e disse: olha, vamos se organizar. Aí foi tudo muito rápido. Aí foi o período que eu vim pra cá, né? Aí nesse meio tempo aí eu fui, organizei mais o Marcos, nós organizamos lá na casa dele, fizemos um teto, que inclusive caiu um pau ainda na minha cabeça, e peguei 4 pontos aqui na minha cabeça, que eu tentando ajudar ele a fazer um telhado lá, e o pau escapuliu, minha gente, partiu aqui minha cabeça aqui, ó, e quando partiu, que nós fomos pro hospital, o Marcos passava mais mal por causa do sangue, que ele tava passando mal, se tremendo todo, e em vez de ser eu, que o sangue tava derramando em mim, quem passava mal era o Marcos. Por causa do sangue, ele ficava nervoso, e aí fomos pro hospital. Peguei 4 pontos aqui. E aí tá, organizei uma casa do Marcos. O Marcos tinha uma motinha velha também, nós consertamos essa moto velha, eu mais ele comprava peça, ele mesmo arrumava, levamos no mecânico, o mecânico arrumou, depois ele pegou e vendeu essa moto, comprou outra moto mais barata, e o dinheiro da moto a gente tirou os passaportes, o meu e o dele, que a gente não tinha passaporte não. Aí tiramos os passaportes, casemos no civil lá em Minas Gerais. Antes de vir pra cá a gente casou no civil, eu e ele. E para nós casar nesse civil tivemos que ficar a noite toda numa fila, né, lá na Câmara Municipal, para poder ganhar o dinheiro do casamento, porque eles casavam, tinha um limite de pessoas que eles casavam lá, né? E para pegar essa senha para casar tinha que dormir lá na fila. Nós fomos de madrugada para pegar essa senha para poder casar de graça. Era uns 500 euros, era uns 500 reais, ou era 700 para casar. E aí a gente foi lá para pegar esse papel para casar, e tivemos que assinar até um termo de pobreza. Olha só, minha gente, que situação que o pobre passa, né? Assinemos lá esse documento como era pobre, né? Para eles poderem dar o casamento pra gente. A gente assina um atestado de pobreza lá em Minas Gerais, e aí assinemos esse atestado de pobreza lá, que é certo que casemos no civil, eu e o Marcos. O casamento foi eu e o Marcos, a mãe do Marcos e a irmã do Marcos. Só, gente. Ai, que casamento triste, gente. Mas ainda comprei um vestidinho com as borboletinhas, um negocinho, e aí fui. No dia eu fui casar de macacão, na verdade. E aí chegou lá, a mulher disse: de perna de fora desse jeito, de short? Não, não pode não. Pode até as pernas de fora, mas menos short. Aí lá